Independente de qualquer brincadeira, eu tenho por hábito, eu acho que alguns de vocês até já me conhecem, eu tenho por hábito, antes de começar esse tipo de bate-papo, o mentor pede que eu sempre comece e termine dizendo paz a todos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece numa casa espírita. Eu estou vendo que todo mundo aqui, não tem ninguém que vem aqui pela primeira vez, e todo mundo já sabe exatamente o que acontece numa casa espírita. Geralmente tem uma pessoa que, na grande maioria das vezes, é uma pessoa inteligente, que vem aqui para frente e fala. Mas de vez em quando vem alguém que não entende nada, mas que vem aqui e fala. Porque eu digo sempre, todas as vezes que a Iane não acha um palestrante que presta, ela me convida. E eu venho. Mas, independente de qualquer coisa, nós vamos tentar hoje exatamente falar. Esse nosso bate-papo de hoje está embasado nesse livro, Na Seara do Bem, que conta exatamente o que acontece nos bastidores de uma reunião espírita como essa. A gente vai ver, todo mundo aqui, não tem ninguém que está aqui pela primeira vez, e todo mundo aqui sabe o que acontece numa casa espírita. Agora, vocês têm ideia do que acontece exatamente pelos desencarnados? Os encarnados nós sabemos, está aí o Iane, está aí todos os trabalhadores, está o pessoal do passe, está o pessoal que faz o atendimento, isso tudo nós já estamos acostumados. E o plano espiritual, ou seja, os desencarnados, é exatamente o que nós vamos tentar mostrar, que é a base desse livro que eu falei, que nos mostra exatamente o que acontece dentro de uma reunião espírita como esta, pelos desencarnados. Me disseram que eu tenho só 4 horas e 20 para falar, então eu acho que vai dar para a gente falar tranquilamente nesse tempo, né? Vamos mostrar então, eu já falei isso que está escrito aí, o trabalho que é desenvolvido pelos espíritos, por aqueles amigos da gente que estão aqui, os amigos da casa, que estão aqui procurando fazer com que esta reunião transcorra da melhor forma possível. Tem um responsável, do lado de lá, viu? A gente sabe que aqui deve ter o responsável pela noite, eu não sei quem é da casa, tem vários trabalhadores aqui, não sei hoje especificamente quem é o responsável, mas a gente sabe que tem um responsável. Mas tem também um responsável pelo lado espiritual, que é um espírito que normalmente já desencarnou, e ele então, ele reúne esse pessoal todo e ele procura harmonizar todos os trabalhos que aqui hoje vão ser realizados e em todas as reuniões, não só as de hoje, né? Eu digo que tem uma pessoa que comanda, entre aspas, a história, mas é bom que se diga, no Espiritismo não existe hierarquia, viu, gente? Ninguém aqui tem mais estrela no ombro do que o outro. A gente respeita muito aquele que tem um desenvolvimento maior do que o nosso. Nós temos aqui um companheiro que tem um desenvolvimento espiritual muito maior do que o meu, muito maior do que o dela, muito maior do que o dela, então ele tem que ser respeitado por isso. Não porque ele é mais bonito, não porque ele é mais rico, não porque ele tem um automóvel mais bonito do que o dos outros, nada disso. Nada disso vale. O que vale é o crescimento espiritual dessa pessoa, o conhecimento espiritual dessa pessoa. Então esse pessoal, um pouco antes da gente chegar aqui, antes de qualquer um de nós entrar na casa, eles fazem uma oração, que é a abertura dos trabalhos. Eles fazem uma oração. Nós ouvimos agora uma trabalhadora da casa fazer uma oração, não ouvimos? Isso pelo lado dos encarnados. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, sempre elevando ao nome do Pai e ao nome de Jesus, que são aquelas entidades que nos apoiam em todos os sentidos. Então eles fazem essa abertura, reunindo todas as pessoas, exatamente, que as pessoas não, os espíritos que vão trabalhar naquela noite. Então, as pessoas, esses espíritos que trabalham nessa casa, na grande maioria, são pessoas que já trabalharam nesta mesma casa um dia, desencarnaram e agora estão como espíritos trabalhando. Então eles já conhecem a casa, a grande maioria. Tem uns que vêm de fora também, mas a grande maioria são espíritos que já trabalharam aqui na casa.
Nós sabemos que toda casa espírita tem uma segurança externa. Geralmente são dois espíritos, já desencarnados, é claro, que ficam na porta fazendo uma barreira para aqueles espíritos que ainda não se desenvolveram, para que eles não adentrem a essa nossa reunião. São chamados de espíritos guardiões, né? Porque a gente sabe que é criada lá fora, a gente não enxerga, nós encarnados não enxergamos. Lá fora, eles fazem exatamente uma barreira para impedir aqueles espíritos que ainda não evoluíram, ou seja, que ainda não entenderam o que é a nossa doutrina, que ainda não entenderam o que é a evolução do espiritismo, e eles ainda estão procurando chegar numa condição um pouco melhor, então eles ainda não se desenvolveram. É bom que se diga, o espiritismo nos ensina que não existe espíritos maus, viu, gente? Não tem. O cidadão tem um obsessor de um espírito mau. Não, não tem. Ele tem um obsessor de um espírito que ainda não evoluiu. É a esses espíritos que ainda não evoluíram que o pessoal, esses espíritos guardiões, impedem que eles entrem aqui. Porque eles podem prejudicar o trabalho. Porque como eles não evoluíram, eles têm ainda a tendência de poder prejudicar os trabalhos. Então, eles são impedidos de entrar. Então, se eles entrarem aqui, eles vão prejudicar aqueles que vêm aqui em busca de uma solução para a sua vida, um problema que cada um de nós tem os seus problemas, e às vezes a gente vem numa casa espírita, às vezes vem numa casa espírita porque a gente acha que tem que vir, porque a gente está evoluindo, está procurando a nossa evolução, mas em alguns casos as pessoas têm uma dor, né? Quem vai para o espiritismo ou vai pelo amor ou pela dor, né? Eu trabalhei com uma moça durante muitos anos que ela dizia, eu não fui nem pela dor nem pelo amor. Eu fui porque eu tinha um namorado que era espírita e eu tinha que andar atrás dele e eu acabei indo para a sessão espírita. Hoje ele não frequenta mais a casa espírita e eu fiquei espírita. Quer dizer, são as coisas. Tem uma série de pessoas que já nasceram em berço espírita. Já nasceram numa casa espírita. Então essas pessoas não vieram nem pela dor nem pelo amor, né? Elas vieram porque aquilo é uma coisa natural na vida de cada um deles, né? E a gente sabe que quando a gente entra numa casa espírita, a gente vem, a grande maioria das vezes, a gente vem em busca de alguma coisa, né? É uma dor que a gente tem, pode ser física, pode ser mental, é um parente que está precisando de uma luz e a gente vem numa casa espírita exatamente para isso. E esses guardiões, eles impedem que essas pessoas entrem na casa, para evitar qualquer tipo de problema, porque eles poderão prejudicar os trabalhos que a gente está tentando fazer aqui, né? Nós não estamos enxergando, viu, gente, mas na porta tem uma nuvem, ou seja, aqui eles usam o termo uma barreira, né, que tem a finalidade de impedir que esses espíritos entrem, mesmo eles querendo entrar. Então é uma barreira que a gente não enxerga, viu? Vocês sabem que a doutrina nos ensina que em determinados casos, o espírito chega nessa parede aqui, ele pode ultrapassar a barreira, ou seja, aqui é uma barreira, que é uma nuvem que eles não conseguem ultrapassar, desde que impedido pelos espíritos guardiões. Além desses dois que ficam lá fora, aqui dentro tem mais dois. Tem mais dois espíritos guardiões, porque o que pode acontecer? Tem uma pessoa que foi autorizada a entrar, mas por qualquer razão, ele teve um problema qualquer, ele pode começar a ter um surto aqui dentro, então eles na hora chegam para a pessoa, fazem assim e a pessoa dorme. Ou seja, entra num sono profundo, não prejudica mais ninguém. Ou seja, desculpa, né? Estou encostando em você porque você está perto. Se eu encostar nela, depois ela me bate. Então deixa eu encostar em você, porque ela é brava. Então, eu conheço já. A gente conhece as pessoas na casa. Conhece? Conhece ou não conhece menino? Fala comigo, não tem medo de falar comigo. Eu sou velho, velhice não pega. Gente, independente disso.
qualquer coisa, tem esses dois guardiões que ficam exatamente aqui. Se alguém tiver um problema qualquer, quiser prejudicar os trabalhos, ele não vai conseguir. Eu já disse isso, né? Eles simplesmente através de um raio, quando a pessoa, por qualquer razão, tem um surto aqui dentro, um raio e a pessoa dorme. Não acontece nada, não prejudica em nada a pessoa, não machuca nada, simplesmente com a imposição de mãos desses espíritos, eles dormem. Vai dormir, hein, cara? Não, pô, para com isso. Eu não sou espírita. Isso aqui é água só? Hein? Só água? Ah, não tem nada aí? Um guaranazinho, uma coisa. Bom, esse centro aqui tá ficando papelão, hein, menina? Não vou deixar você. É a crise, é a crise. Ah, a crise, então. Tá vendo? Você trouxe a água, trouxe o copo, mas não botou água dentro do copo. Ah, faz o serviço direito, né, menina? Não se encher, viu? Só um pouquinho, viu, menina? Esse pessoal já me conhece, viu, gente? Por isso que eu brinco. Aliás, eu brinco com todo mundo, né? Você já, a grande maioria de vocês sabe que... Ô, meu amor, muito obrigado. Você não. Mas voltando ao nosso papo, então, esse raio que esse espírito guardião daqui de dentro promove, a pessoa simplesmente dorme, não faz mal nenhum, sem nenhum problema. Do lado de lá também existe a equipe médica, que é um grupo que se predispõe, certo? Geralmente eles ficam na sala de passe, viu, gente? Porque quando a pessoa tem algum problema, essa equipe médica então procura juntar fluido universal, a força daqueles encarnados que estão lá dando passe, a prana deles, inclusive, e a água fluidificada. Geralmente, depois do passe, eles dão uma aguinha. Em algumas casas dão, outras não, mas dão uma aguinha que juntam esses três e nós vamos encontrar então uma trilogia, que é a equipe médica, os fluidos que a gente capta na natureza e aqueles encarnados que estão lá na sala de passe, coitado, estão encarnados ainda e ficam lá dando passe, ou seja, dando parte de si, ou seja, parte das suas vibrações que funde com os fluidos da natureza e a equipe médica que está lá em cima. Isso vai fazer com que o passe faça com que alivie, console, melhore e até em alguns casos cure doenças. Em alguns casos, em algumas casas, existem dois tipos de passe. O passe que é o passe que a gente toma aqui, que é esse passe genérico, e depois quando a pessoa tem um problema um pouco maior, que é um passe de cura. Chame o título que quiser. Ok? Não, fala, filha, tem que falar, não cutuca a coitada, não, ela quer falar, menina. Já ficar cutucando a coitada, tá com o ombro roxo já, tanto cutucão que você deu. Aqui, como é que chama? Aqui é tratamento. Tratamento, então tá bom. Eu tô vendo que tem umas cadeirinhas diferentes lá que o pessoal vai pro tratamento. Quer dizer, exatamente. Acupuntura também? Eu soube, já me mostraram. Eu fui conversar com a acupuntura depois. Você gosta de fazer acupuntura? Eu não. Por quê? Amarrado. Hã? Muito arco-íris no meu corpo. Não sente nada, meu amor. Eu sei. Ah, sente nada. É fiteira. Essa menina é fiteira, viu? Fica todo mundo sabendo que ela é fiteira. Como é que você chama? Janaína. Janaína. Olha, a Janaína é fiteira, hein? Tem medo de agulhinha de acupuntura, gente. Você já viu a bitola dessa agulha? É fininha. Você toma vacina? A agulha é muito maior que aquela que dá no braço. Eu sei. Então, e você chora quando toma a vacina? Choro. Ah, então tá certo. Então a gente sabe, viu, gente, que o passe serve para tudo isso, viu? Tô brincando, viu, Janaína? Não leva a Não é, sério. Janaína. Eu falei pra você não me humilhar, uai. O quê? Humilhar? Você acha que eu estou te humilhando, meu amor? Eu estou brincando com você para fazer com que essa minha palestra fique um pouquinho mais alegre. Se você não quiser, eu vou Mas falar meu assim. nome é Júlia. Júlia? Júlia. Júlia. Então, Júlia, eu vou dar a palestra agora, porque a Júlia pediu, falando exatamente nesses termos. Sim. Se dormir, eu quero ver. Eu vou falar sobre quem dorme, você vai ver. Já já eu falo sobre quem dorme. Agora, existe uma equipe técnica do Adelá, que também a gente não vê, que faz uma série de preparos exatamente para
que o trabalho da casa funciona. Eles usam intercomunicadores, eles usam uma série de outros aparelhos que nós encarnados nem conhecemos, certo? Eles fazem esse trabalho, montam todo esse equipamento para que esse trabalho seja perfeito. Inclusive, aqui no caso nós temos uma projeção, mas nas casas que o palestrante não faz com projeção, eles montam aqui atrás uma tela que nós não estamos vendo, exatamente para que os espíritos que estão aqui assistindo se norteiem por aquela tela. Aqui no caso tem uma tela, então a gente usa uma tela, eles não precisam fazer isso, mas normalmente essa equipe técnica monta uma grande tela, geralmente nessa posição aqui, para facilitar aos espíritos desencarnados para que eles acompanhem a reunião. Aí então vem a prece dos encarnados. Nós ouvimos aqui, uma senhora subiu aqui, fez uma prece pedindo apoio ao Pai, ao Mestre, para que essa reunião se realizasse na perfeita ordem e perfeita tranquilidade, que todos aproveitem exatamente essa palestra. Essa prece pode ser feita por qualquer trabalhador da casa, não tem nenhum especificamente que pode. Na casa que eu trabalhei era mais ou menos assim: ah, hoje é você, viu? Vai lá e faz a prece. Ah, hoje não, hoje é você. Quer dizer, era bem aleatório, não tinha uma pessoa. E numa vez que me pediram que fizesse a prece, eu fiz o que aquela senhora fez: olha, desliguem o celular, estão, não sei o quê. E eu fiquei sentado do lado, daqui a pouco tocou o meu celular. Eles me gozam até hoje, viu, por causa disso, mas passa. Acontece. Hoje eu desliguei, viu, pode ficar tranquilo. Mas em algumas casas a prece é feita ao som de uma música, que pode ser um aparelho de som. Em algumas casas tem alguém que toca, que canta, que toca uma melodia, então é feito ao vivo. Isso independe de cada casa. Aqui nós ouvimos um som que era um som de, como é que chama isso? Que toca aí, som. Chama som. Resolveu o meu problema. Som. Como é que chama? Som. Muito obrigado. Está todo mundo me ajudando aqui. Não, não é o computador. Como é que chama isso? Um amplificador. Olha aí, tá vendo? Vocês estão querendo me complicar. Tem aqui alguma coisa que toca e a gente ouviu uma música de fundo enquanto se fazia a prece inicial. E então, quando é feita a prece inicial, nós não estamos vendo também, mas em cima de todos nós, inclusive, da minha pessoa, da pessoa que estava fazendo a harmonização, cai uma nuvenzinha, que parece uma nevenzinha. Nós não estamos vendo tudo isso, mas cai na cabeça de cada um de nós, que vai fazer com que cada um de nós, entende, se sinta melhor e se harmonize para que a reunião corra da melhor forma possível. Essa história da harmonização, isso aparece. Pela primeira vez quem falou isso foi o André Luiz, no livro Os Mensageiros. Não sei se vocês devem lembrar, o André Luiz, psicografado pelo Chico, ele tem uma coleção que chama A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 livros. E o segundo desses 13 livros é exatamente Os Mensageiros, que foi publicado em 1944. Você era menina já, né? Ah, não? Nem planejado. Eu já era nascido e fazia tempo, viu, filho? Pra você ver como eu sou velho. Mas, em 1944 foi feita a primeira publicação. São 13 livros, são todos eles interessantes. Qualquer um dos livros que vocês forem pegar na biblioteca, dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, todos eles são leves, são fáceis de ler e contam exatamente o que acontece do lado de lá. Então, nesses Mensageiros, pela primeira vez, foi citado esse trabalho que eu acabei de falar. Então, feita essa preparação toda, vem a sustentação, né? A gente sabe que atrás de mim aqui tem alguns espíritos que podem ser o meu mentor, pode ser alguns espíritos protetores e pode ser alguns espíritos protetores da casa que... Atrás de mim tem eles. Os dois, ó. Depois eu vou contar uma história para você. Espera um pouco. Deixa eu chegar lá. Mas nessa sustentação, então, tem aqui esse pessoal que está me dando uma força nesse sentido, está me ajudando nesse sentido,
Pode ser o meu mentor, pode ser uma série de outras coisas, e são, na grande maioria, espíritos que estão aqui nos ajudando em todos os sentidos. Geralmente é um espírito mais elevado que está aqui nos ajudando, para que isso transcorra bem e que esse palestrante velho aqui faça alguma coisa que sirva para transmitir alguma coisa para alguém. Os assistidos, né? A gente sabe que nós que vivemos numa cidade como São Paulo, temos uma série de problemas e às vezes a gente vai entender que voltam para a nossa mente, na hora que nós estamos aqui, alguma coisa que ocorreu no nosso dia a dia, né? Pode ser ruim, pode ser boa. Às vezes, puxa vida, aconteceu uma coisa com um conhecido meu e coisas dessa ordem. Então, o plano espiritual vai poder harmonizar tudo isso, esses assistidos, para que não ocorra. E às vezes a pessoa pensa numa coisa desagradável que aconteceu, né? Então ela fica preocupada com aquilo e não consegue entrar na sintonia que a casa pretende que ela entre e ela própria, né, pretende. Então, um desses espíritos que são os que estão nos ajudando nessa casa vai e harmoniza essa pessoa para que esse pensamento se anuvie e a pessoa volte a pensar de uma forma mais tranquila. Da mesma forma, pode ter alguém que está vibrando negativamente, né? Aquela pessoa que teve um problema, né, no escritório, no trabalho, ela está dizendo, puxa vida, aquele meu chefe chato, ele podia cair da escada, quebrar a perna, ia ficar 3 meses fora, né? Aí eu ia me ver livre dele, né? Você está pensando alguma coisa parecida, não? Mais ou menos. Não pensa não. Não pensa não. Então, esse plano espiritual vai procurar pegar você. Se alguém chegar aqui, que você não vê, te pegar para o braço e te levar lá para a sala do passe, você não assuste não, porque é isso. Estou brincando com você. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que o plano médico vai levar essa pessoa para o passe ou para algum outro lugar e dar um passe para que a pessoa fique mais tranquila nesse sentido. E os dorminhocos, hein? Não tem ninguém dormindo aqui, é o que ainda bem, né? Eu estava quase dormindo, já Acordou? A minha filha, quando vem, dorme depois. Então, existem 3 coisas que fazem com que a pessoa durma numa sessão espírita. Normalmente, claro, devem existir, entre outras, mas que são referências, são 3 coisas que a gente vai explicar exatamente o que acontece nessas 3 razões. No primeiro caso é aquele cidadão, aquela cidadã que trabalhou pesado o dia inteiro, teve um dia pesado, não sei o quê, chega aqui, pega um velho falando aqui, né, não sei o quê, cai numa cadeirinha dessa, nesse ambiente tranquilo, puxa um ronco, que ninguém, só se ouve ele roncar, né? Esse é um dos casos que a gente tem que entender que acontece. Eu normalmente não deixo botar a luz muito fraca, porque eu sei que o pessoal dorme, né? Então, deixa a luz bem acesa, viu? Mas esse é o primeiro caso. O segundo é a pessoa que não está muito interessada no assunto, né? Esse cara vem falar sobre o que os espíritos fazem. E depois tem uma coisa, esse palestrante é chato pra danar, né? Então ele vai dormir sem problema nenhum, né? Esse é o tipo de pessoa que é o segundo caso das pessoas que dormem. E o terceiro é aquele que está na casa espírita, em todos os sentidos, e ele está sob a influência de um espírito negativo. Esse espírito negativo, normalmente, está querendo com que ele não escute aquilo que o palestrante ou a casa está transmitindo. Então, ele vai fazer com que ele acabe não se concentrando, que acabe dormindo, que durma e não fique preocupado com nada, para não captar nada daquilo que está sendo orientado lá nesse sentido, né? Esse é o trabalho do obsessor, né? Mas e esse obsessor? Como é que ele entrou? Não. O pessoal de segurança lá fora impediu que ele entrasse. Só que lá de fora, através de uma telepatia, através de uma hipnose, digamos assim, ele está fazendo com que essa pessoa caia num sono profundo para não ter
que ouvir tudo aquilo que às vezes interessa muito a ele. Às vezes o assunto é alguma coisa que interessa que essa pessoa ouça para que ela entre numa sintonia. Então, aquele obsessor lá de fora faz exatamente isso. Agora tem aquela pessoa que está com o zoião aberto, né? Está com o zoião aberto assim, mas o pensamento dele está longe para nada. Ele não está nem aí, ele pode até estar com o olho aberto, mas ele está completamente longe. Ele está pensando, puxa vida, tem aqueles boletos amanhã que vão vencer, como é que eu vou resolver? Júlia, você tem boleto para pagar amanhã? Ah, tá bom, então fica tranquilo. Mas eu pelo menos estou pesando os boletos, viu? A gente tem um monte de boleto para pagar. Então tem aquele que está exatamente pensando só nos seus bens da vida terrena, ou seja, os bens materiais. Puxa vida, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou pagar um boleto? Como é que eu vou resolver esse problema? Então ele está lá com o olhão aberto, mas está completamente fora do ar, né? O plano espiritual, quando a gente chega pela primeira vez, hoje acho que não tem ninguém aqui que vem pela primeira vez, pelo menos eu olhei para trás e ninguém levantou a mão. O plano espiritual, normalmente a gente ouve a pessoa dizer, olha, pode atender, senhor, não se preocupe não. Se for para mim, diz que eu não estou, tá? Não, atende. Porque o meu outro dia tocou também, viu? Não se iluda. Não fica preocupada não, porque o meu outro dia tocou. Mas a gente vê a pessoa dizer assim, olha, nas casas espíritas é comum acontecer, olha, o plano espiritual está aqui desde hoje de manhã, tentando preparar esta casa para que isso ocorra, né? Isso é muito comum e de fato eles estão aqui desde longa data para preparar o local e preparar o ambiente para que essa reunião transcorra da melhor forma possível, né? Aos iniciantes eu vou lembrar, não fiquem preocupados, vocês não estão sentados no colo de nenhum espírito e não tem nenhum espírito sentado no colo de vocês. Pode ficar tranquilo, viu gente? Normalmente, quando tem um centro aqui no Ipiranga, que tem um dirigente lá que mexe com todo mundo, um dia eu fui lá uma palestra lá e ele quando fez a abertura, ele disse, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Dois rapazes levantaram a mão, dois rapazes novinhos, moços ainda, e ele disse, olha, aqui não vai acontecer nada, o que pode aparecer é um ou outro espírito aparecendo por aqui, tá? Os dois arregalaram, dois olhos desse tamanho. Porque se houver uma materialização aqui de um espírito, 90% daqui corre, hein? Ah, corre. Será que não corre? Você corre, né, menina? Mas a gente sabe que não tem ninguém no colo de vocês, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Vocês viram que o plano espiritual preparou e que em cima tem um mezanino espiritual, que nós não estamos vendo, que eles ficam exatamente nessa posição. Eles estão no alto, quer dizer, não estão no colo de ninguém, vocês não estão sentados no colo de nenhum espírito. Pode ficar. Vocês lembram que eu falei lá atrás que a equipe técnica montava uma tela? Exatamente, para que esse pessoal dos espíritos que está assistindo, porque tem espíritos evoluídos que estão aqui para nos intuir, nos ajudar, e tem aqueles que estão aqui tentando aprender junto com a gente. Então, eles também têm. E essa tela, inclusive, que eles colocam, que o plano espiritual técnico colocou, serve exatamente para isso. Porque o palestrante fala, o Jesus, não sei o que, aparece uma imagem de Jesus. Ele fala qualquer coisa, aparece uma imagem para esse pessoal. Nós, encarnados, não estamos vendo. No caso aqui tem uma tela, então ficou desnecessário esse tipo de coisa. E crianças? Eu estou vendo que o Pedrinho está quase dormindo lá, né? O Pedrinho ainda não tem necessidade disso, mas as crianças, grande parte das casas espíritas, tem um local próprio para essas crianças e jovens, que aqui em cima antigamente tinha, não sei se ainda tem. Levar umas crianças, não era aqui? Não tinha, mas não tinha mais. Antigamente tinha, sei que tinha, já vinha aqui que tinha criança lá em cima. Queriam me levar a todo custo, eu falei, não, mas estou meio fora de idade, né? Era aqui em cima. Mas essas crianças, elas aprendem através da orientação numa casa espírita exatamente o que se pretende implantar em todas as pessoas. Agora,
Não adianta nada um pai trazer uma criança para ser evangelizada dentro de uma casa espírita e em casa fazer completamente diferente. Não adianta nada. Vocês sabem daquela história, né? Não adianta o pai virar para o filho e dizer assim, você não fuma, viu? Ou você não bebe. Não adianta nada, né? É preferível não beber e não fumar. E o filho automaticamente vai perceber que não é o caminho esse. Então precisa da colaboração dos pais sempre que houver esse trabalho. Em algumas casas, chama evangelização infantil, apoio à família, educação espírita da infância, quer dizer, vários nomes, cada casa tem um nome diferente, mas todas elas têm um objetivo comum, que é a evangelização das crianças. Na grande maioria das casas, e aqui tem também, tem um caderno ou tem uma caixinha para você colocar os bilhetinhos com o nome das pessoas que a gente pretende alguma coisa, pedindo alguma coisa. Aqui eu sei, eu já perguntei, tem um caderno, não é uma caixinha, né? E a gente põe lá o nome da pessoa que a gente acha que está precisando de ajuda. E às vezes o próprio nome, né? Que a gente põe ali porque essa pessoa está precisando de uma ajuda. O nome que foi colocado ali, na grande maioria das vezes, a pessoa nem está aqui, viu? É um vizinho, é um amigo, é um parente que está numa necessidade, então a pessoa coloca o nomezinho dessa pessoa nessa caixinha ou nesse caderno. Aqui é caderno, em outras casas tem caixa, quer dizer. Agora, qual é o critério para o plano espiritual atender esses pedidos que são colocados nesse caderno, no caso aqui, né? A gente sabe que depende muito de como primeiro de tudo, como a pessoa colocou aquilo lá. Porque não adianta nada, meu vizinho pediu para colocar o nome dele, aquela mulher é chata para danar, vou botar o nome dela aqui. Não vai adiantar absolutamente nada. A gente tem que estar com um pensamento positivo, em todos os sentidos, dizendo, puxa vida, eu vou colocar o nome e vou pedir que o plano espiritual procure atender na medida do possível, né? E a gente sabe que esse atendimento é sempre feito em função do mérito, da necessidade e do mérito de cada um. E também tem que ser considerado o demérito, né? Porque se a pessoa às vezes não merecer, não adianta a gente colocar 300 bilhetinhos, 300 nominhos na lista aí que não vai resolver, né? A gente tem que colocar esses nomes com uma boa vontade em todos os sentidos, né? Para que a pessoa receba de fato esse atendimento do plano espiritual. E o passe? Todos nós aqui tomamos um passe quando chegamos, né? Esse passe, gente, é aquilo que eu falei, né? Ele é um recurso que é utilizado em todos os centros para aliviar, consolar, melhorar e até em alguns casos curar os problemas que a gente vive. A gente vai encontrar casas espíritas que a pessoa é até curada em todos os sentidos. A gente sabe que ali dentro daquela sala do passe aqui, tinha lá uma meia dúzia de pessoas, sei lá, um pouco maior, um pouco menor, mas tinha lá um grande número, um número muito maior de espíritos desencarnados que estão lá ajudando, que estão lá fazendo com que as vibrações, cada um. Vocês perceberam que toda vez que vai se dar um passe, as mãos são apostas sobre a pessoa? Existem várias formas de dar passe. Jesus Cristo simplesmente apunha as mãos. O cara era bom, viu? O tal de Jesus Cristo era bom, né? 3 anos só ele veio, ficou entre nós, só 3 anos. Nesses 3 anos, ele pregou uma filosofia de vida que hoje quase 40% da população do mundo segue essa filosofia dele. Então o cara devia ser bom, né? Ele simplesmente apunha as mãos. A gente sabe que essa harmonização, se nós formos para a Índia, nós vamos saber que nós temos 7 chakras, né? Que são confluências de sistemas nervosos que fazem com que haja harmonização. E através desses chakras, a gente capta a energia e a gente, inclusive, põe para fora as coisas negativas. Então, são 7 chakras. Vocês sabem que na palma de cada um, na mão de vocês, tem 37 chakras secundários. Então, quando a mão é aposta na cabeça de uma pessoa, na fronte de uma pessoa, são 37 chakras secundários que estão fazendo com que a vibração alcance exatamente essa pessoa. Sempre
com o plano espiritual atrás, que eu disse agora há pouco que tinha lá 8 pessoas, mas tinha 380 ou 38 pessoas do plano espiritual. A água fluidificada, a gente sabe que em algumas casas a pessoa leva a água para ser fluidificada e o plano espiritual coloca nessas águas exatamente tudo aquilo que a pessoa precisa. É comum, aqui eu não sei se tem água fluidificada, se fluidificam água, não vi. Tem, não tem. Não sei, mas se alguém trouxer uma água, vai alguém fluidificar. Vocês podem ficar tranquilos, porque o plano espiritual fluidifica. Na casa que eu trabalhava, a gente fluidificava água. E um dia, uma moça me trouxe uma garrafinha, a gente nem abre, uma garrafinha de água, lindóia da vida, fechada, não precisa abrir, não precisa nada. E eu fluidifiquei a água, plano espiritual, através da minha pessoa. Fluidificou a água, chegou na semana seguinte, a moça falou assim, joguei fora aquela água, estava com gosto ruim. O que era? É que o plano espiritual colocou o remédio ali que ela precisava. Porque a garrafa estava fechada, ninguém abriu a garrafa, ninguém faz nada. Às vezes a gente vê, eu faço um evangelho na minha casa, eu faço um evangelho de cura na minha casa, convido pessoas, e algumas pessoas frequentam a minha casa e outros fazem pelo computador. Quando a gente, na frente de cada um tem um copinho d'água, é comum às vezes na frente de uma pessoa a água aparecer gaseificada, cheia de bolinha. Nada mais é do que o plano espiritual trabalhando com água fluidificada nesse sentido. Então, a gente sabe que cada garrafa, a gente pede para a pessoa colocar um nome, porque, ou então, você me trouxe uma água, para quem é essa água que você me trouxe? É para mim, é para minha vizinha, é para minha tia, é para o meu avô, é para quem quiser. A gente procura definir para que o plano espiritual coloque ali o remédio específico para aquela pessoa, para que não haja, ela coloca ali uma carga de energia que cada uma das pessoas vai se sentir bem nesse sentido. E a orientação espiritual? Lá na porta tem, hoje eu acho que estava a Yane lá, não sei quem mais estava lá dando, como é que você falou que chama aqui? Alguém me falou como é que chama aqui? Orientação. Orientação, chama orientação mesmo. É aquela pessoa que chega aqui com um problema qualquer, passa lá, a pessoa dá uma orientação, né? A gente sabe que essa pessoa que está lá, em algumas casas até essa pessoa trabalha mediunizada. Aqui me parece que não, né? Não há nenhum problema nesse sentido. Mas nas casas onde a pessoa não trabalha mediunizada, tem alguém atrás dela, ou alguns espíritos atrás dela, que intuem essa pessoa no melhor conselho para dar. Já imaginou? Eu não sei. Hoje eu vi a Yane sentada lá, não sei se era ela que estava dando. Será que ela tem condição de conhecer e de dar uma solução para o problema de cada um de 70, 80 pessoas ou 50 pessoas que passam por ela? Claro que não. Então, ela faz uma triagem e o seu Ademir. É o Ademir que faz. É o Ademir. Ela faz só a triagem. Então é o Ademir que faz. Então, o Ademir, será que ele, com todo o conhecimento que ele tem condição de saber do problema e achar uma solução? Porque ele dá uma orientação para aqueles que passam por ele. Claro que o plano espiritual está atrás dele dizendo assim, ele nem percebe, viu? Ele nem percebe, mas aquilo sai naturalmente e é a orientação que o plano espiritual vai fazer com ele, né? É o que eu digo aí, o trabalhador às vezes nem percebe, viu? Mas ele está sofrendo a influência exatamente do plano espiritual. E o encerramento, né? Acabou, o palestrante feita a oração final, não sei o que, todo mundo vai para sua casa, tranquilo, quer dizer, cada um acha que começou uma nova fase, cada um sai daqui. É bom que se diga, viu, gente? Não adianta sair daqui, todo mundo sai daqui com carinha de anjo, né? Vira um monte de coisa boa, sai ali na porta e já dá um pontapé no cachorro, né? Então não adianta nada, né? Então a gente tem que incorporar exatamente tudo que a gente aprende aqui e procurar levar para a vida do dia a dia, né? Eu digo sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Pentateuco Espírita, é livro de cabeceira de muita gente, né? Então, é muito comum na casa espírita a pessoa chegar para mim e dizer,
Sabe, eu tenho na minha cabeceira lá um evangelho, e quando eu tenho algum problema, eu vou lá, abro aleatoriamente o evangelho, leio um trecho, serve direitinho para mim. Sabe por quê? Porque tudo que está ali é orientação moral para a gente. Tudo serve. Em qualquer tema, ele é até, às vezes, até repetitivo, porque tudo que está, você pega o capítulo 1 ao 28, que são as preces, serve sempre para a gente. Tudo que está ali serve para a gente. Então, a gente vai ver que aí, teoricamente, acabou a nossa tarefa. Só que o plano espiritual, esse grupo de espíritos que esteve nos ajudando o tempo todo, para eles não termina ainda. É a hora, então, que eles saem em comitiva, exatamente para atender todos aqueles nomes dos papeizinhos que aqui foram no livro, aqui no caderno, que são colocados, eles saem para atender todos esses casos, na medida exatamente do mérito de cada um e na medida de como foi colocado ali, de uma forma respeitosa que foi colocado. Porque é o que eu já brinquei lá atrás, né? Não adianta colocar o nome da vizinha, dizendo essa vizinha é chata, mas me impediu, vou colocar o nome dela aqui. Não adianta nada, né? A gente tem que colocar pensando que a pessoa pode conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sabe que esse trabalho que todo o plano espiritual fez é benéfico em todos os sentidos, né? E nós, terminado isso tudo, nós temos só que agradecer ao plano espiritual. Temos. Puxa vida, quanta coisa boa eles nos fizeram, que participação eles tiveram. Então, gente, no fim de saber tudo isso, a gente só tem que dizer uma coisa para o plano espiritual. Obrigado. É a única coisa que a gente tem que dizer. E eu, então, para complementar, eu vou dizer a todos vocês, obrigado por terem me ouvido, desculpe a brincadeira que eu fiz com algumas de vocês, é exatamente para que esse bate-papo nosso se torne um pouquinho mais leve, um pouco menos desagradável para muita gente. Eu sei que a Iane está ali me olhando, ela já fez assim 2 vezes para mim acabar com o meu papo. Eu sei. Mas ela toda vez que não acha um palestrante bom, ela me chama. É verdade. Toda vez ela procura, ninguém pode e tal. Aí ela liga, velho Cássio, dá para você vir e tal. E eu venho, viu, gente? Eu venho. Vai ficar gravado, vai ficar pra eternidade agora isso. Eu brinco sempre, eu acho que o pessoal aqui da casa me recebe com tanto carinho, com tanta bondade, que eu tenho liberdade de brincar com todos vocês, porque eu sei que essa minha brincadeira tem um único objetivo, que é fazer com que o nosso papo fique mais leve. Porque eu digo sempre, aquele senhorzinho que conhece muito trabalhou comigo muitos anos, já desencarnou, ele começava a palestra assim: hoje eu vou falar sobre o que acontece numa casa espírita. Agora eu vou ler 32 páginas de um livro, não sei o que. Gente, 10 minutos depois, lá a palestra era sexta-feira às 8 horas da noite. 10 minutos depois estava todo mundo dormindo. Né? Então, eu gosto de brincar que eu não quero que apague luz, porque eu não quero ver ninguém dormindo. Coisas dessa marca. Então, gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido. E eu gosto de terminar esse bate-papo dizendo: paz a Deus. Que assim seja.